Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15.4. Fora da Igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho. Hoje vamos refletir sobre a mensagem contida no capítulo 15, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. A salvação, a felicidade, a glória espiritual e o céu já foram prometidos de inúmeras formas no passado. Por dinheiro, por ideologia, por nação, etc. Mas em momento algum Jesus oferece o céu para aquele que mais deu dinheiro a uma instituição. Jesus não oferece o céu para uma só nação, ou por uma crença específica. Na verdade, Jesus oferece o céu para aqueles que tomam atitudes meritórias, quando professa o Sermão da Montanha. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, de bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, de bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, de bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, de bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, de bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, de bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, de bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, de bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 1, 12. Jesus ensina no Sermão da Montanha a chave da salvação, e para ser salvo, para estar com Deus, não é necessário uma crença específica, ou dinheiro, cor ou raça. Para estar ao lado de Deus se faz necessário a caridade. Pois os pobres de espírito são caridosos quando abrem mão do orgulho e da vaidade, servindo a Deus com a pobreza do orgulho no coração, mais ricos de caridade. Os que choram são caridosos, pois que começam o processo de redenção e arrependimento modificando os atos maldosos e egoístas para atitudes renovadoras de superação de vícios e tentações, que por ser um caminho difícil e estreito, derrubam-se lágrimas, que simbolizam a mudança do vício antigo para a virtude nova. Os mansos são caridosos, pois que da mesma forma que exemplificou o Cristo, exercendo o perdão máximo, não revidando nunca, mas usando da atitude mansa e pacífica para esclarecer os corações pedregosos. Os que têm fome e sede de justiça são caridosos, porque buscam conhecer as leis divinas, através do estudo e do exemplo, que é Jesus. Os misericordiosos são caridosos, pois que nada seríamos sem o perdão de Deus. Assim, nossa primeira obrigação como devedores do universo de amor, é o da misericórdia para com o erro dos outros. Os limpos de coração são caridosos, pois que para limpar o coração das más tendências, que são raízes do orgulho e da vaidade, se faz necessário a reforma íntima, trocando as falsas alegrias que temos na terra, por momentos edificantes ao lado da família. A prece, o Evangelho, o estudo, o perdão, atitudes renovadoras que nos auxiliam a limpar o coração. Os pacificadores são caridosos, pois que sabem enxergar os inimigos como irmãos, exercendo virtudes de paciência e amparo para conciliar desavenças e discórdias. Os que sofrem perseguição por causa da justiça são caridosos, pois que abrem mão de suas vidas e suas vontades, para viver nas diretrizes do Evangelho, como Paulo e os apóstolos do Cristo, que mesmo perseguidos, mantiveram a atitude do bem, elevando-se acima das nuvens, porque souberam deixar de lado preocupações do ser individual, para auxiliar o próximo, mesmo que pagos com a ingratidão. Mas em nenhum momento Jesus diz que aquele que for de certa religião ou tiver pago certa quantia será salvo. Jesus é bem claro no Sermão da Montanha, deixando-nos a mensagem de que para a salvação, é necessário o trabalho dentro de si, vencendo tentações, passando por provas e expiações, através das lágrimas da renovação, superando vícios, e elevando-os em virtudes, para então, surgir a caridade no coração. Caridade essa, que não se importa com etnia, raça ou crença, mas se importa somente em fazer o bem. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, apoia-se sobre um princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma, fora da Igreja não há salvação, apoia-se,
não sobra a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É, portanto, exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, ela os divide, no lugar de levá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários de diferentes cultos, que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, sejam parentes ou amigos neste mundo. Desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo, separa-os até no campo santo. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consequência do princípio de igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se, perseguem-se e tornam-se inimigos mútuos. O pai não ora mais pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem, reciprocamente condenados, sem remissão. Esse dogma é, então, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação, que seria o equivalente a fora da igreja não há salvação e também exclusivista, pois não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente, já que o círculo dos conhecimentos cresce sem cessar, e a cada dia que passa as ideias são retificadas? A verdade absoluta só é conhecida pelos espíritos mais elevados, e a humanidade terrestre não pode pretendê-la, pois não lhe é dado saber tudo. Ela somente aspira a uma verdade relativa, e proporcional ao seu grau evolutivo. Se Deus tivesse feito, da posse da verdade absoluta, a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto a caridade, mesmo em sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da forma de crença, desde que sigamos a lei de Deus, não estabelece, fora do Espiritismo não há salvação, e como não pretende ensinar ainda toda a verdade, não diz também, fora da verdade não há salvação, máxima que dividiria em vez de unir, e que perpetuaria o antagonismo. Allan Kardec. Dissertações Espíritas. Chegada do Inverno. Sociedade Espírita de Paris, 27 de dezembro de 1862. Médium, Senhor Lei-Marie. Meus bons amigos, quando o frio chegou e tudo falta em casa dessa brava gente, por que não viria eu, vosso antigo condiscípulo, vos lembrar nossa palavra de ordem, a palavra caridade? Dai tudo quanto pode dar o vosso coração, em palavras, em consolo, em cuidados benevolentes. O amor de Deus está em vós, se souberdes, como espíritas fervorosos, cumprir o mandato que ele vos delegou. Nos instantes livres, quando o trabalho vos deixa o repouso, procurai aquele que sofre, moral ou corporalmente, a um dai esta força que consola e fortalece o espírito, a outro dai aquilo que sustenta e faz calar, seja a apreensão da mãe cujos braços estão desocupados, seja o lamento da criança que pede pão. As geadas vieram, uma brisa fria levanta a poeira, em breve a neve. É a hora em que deveis marchar e procurar. Quantos pobres envergonhados se ocultam e gemem em segredo, sobretudo o pobre de luto, que tem todas as aspirações e a quem falta o necessário. Para aqueles, meus amigos, agi com prudência, que a vossa mão alivie e cure, mas, também, possa a voz do coração apresentar delicadamente o óbolo que penosamente pode ferir o amor próprio do homem bem educado. É preciso dar, repito, mas saber dar. Deus, o dispensador de tudo, esconde os seus tesouros, as suas espigas, as suas flores e os seus frutos, contudo, os seus dons, que secreta e laboriosamente germinaram na seiva do tronco e da haste, nos chegam sem que sintamos a mão que os dispersou. Fazei como Deus, imitai-o, e sereis abençoados. Ó! Como é belo e bom ser útil e caridoso, saber erguer-se levantando os outros, esquecer as pequenas necessidades egoístas da vida para praticar a mais nobre atribuição da humanidade, a que nos torna verdadeiros filhos do Criador. E que ensinamento para os vossos! Vossos filhos vos imitam, vosso exemplo dá frutos, porque todo ramo bem enxertado é abundância. O futuro espiritual da família depende sempre da forma que derdes a todas as vossas ações. Eu vô-lo digo, e nunca seria demais repetir, que ganhareis espiritualmente se derdes e consolardes,
porque Deus vos dará e vos consolará em seu reino, que não é deste mundo. Neste, a família que honra e bendiz o seu chefe inteligente nesta parcela de realeza que Deus lhe deixou é uma atenuação de todas as dores que acompanham a vida. Adeus, meus amigos, sede todo amor, todo caridade. Samson. A salvação. Almir, muito bem. Mais alguma pergunta, Saulo? Saulo, ainda um telespectador se identifica e faz a pergunta. Vitório Micheletti, o nosso irmão Chico Xavier, do qual eu sou grande admirador, afirmou que a única salvação, a nossa salvação, é Jesus Cristo. Eu sou cristão. No entretanto, eu perguntaria a ele, aqui presente, reconheço a presença de muitas pessoas que não são cristãs, são de várias religiões, aqueles do mundo, da humanidade, que não são cristãos, então, não alcançarão a salvação? Assim como, por exemplo, milhões de chineses e outros tantos? A salvação está só em Jesus Cristo? Saulo, está aí a pergunta, Chico. Chico Xavier, há tempos uma senhora nos procurou e alegou que o esposo não tinha religião, que era um homem reto e bom, mas na condição de companheira dele ela sentia falta da religião no marido e pedia ao nosso Emanuel que se externasse com respeito ao assunto, já que ela desejava fosse o marido portador da fé cristã. Então disse o nosso Emanuel que a providência divina tem pressa de que o homem seja bom, mas acreditar, isso fica para quando o homem possa realizar em si mesmo o campo da sua própria fé. Deus é Pai de misericórdia. Não dizer da filho algum e nós precisamos adaptar a nossa fé cristã às dimensões do mundo de hoje, em que nós todos nos aceitamos como filhos de Deus, para termos uma vida de respeito recíproco. Temos as nossas ideias dispares, os nossos pontos de vista diferentes, mas no fundo somos todos filhos de Deus e o conceito de salvação, também, sem qualquer ofensa aos nossos pontos de vista tradicionais em religião, o conceito de salvação sofre no mundo de hoje uma certa diferença. Quando nós dizemos, o navio foi salvo, foi socorrido e foi salvo. A casa foi salva do incêndio pelo corpo de bombeiros. A casa foi salva para ser novamente habitada. O navio foi salvo para trabalhar. A salvação quer dizer reequilíbrio, reestruturação da nossa vida em Cristo Jesus, para que nós possamos servir a Cristo, servindo-nos uns aos outros. Agora, o Senhor naturalmente que não tem os pensamentos de crítica nem de vingança contra nós, quando nós não possamos ter uma fé. Se nós nos amarmos, nós teremos realizado o prodígio da felicidade humana, com a bênção dele. E amando-nos nós vamos descobri-lo em nós mesmos. Cristo e vida. Meu amigo. Compreendendo a importância do Evangelho na seara espírita, você pergunta. Já que os amigos espirituais não acreditam na salvação pela fé e sim pelas obras, sem as quais a fé se revestiria de quase nenhum valor, diga-nos, irmão X, sem muitas palavras, que significa a influência de Jesus no mundo? Antes de tudo, queremos afirmar que o Cristo de Deus, sob qualquer ângulo em que seja visto, é e será sempre o excelso modelo da humanidade, mas, a pouco e pouco, o homem compreenderá que, se precisamos de Jesus sentido e crido, não podemos dispensar Jesus compreendido e aplicado. E já que você nos pede uma síntese, dar-lhe-ei uma série de 20 definições do Senhor na experiência terrestre, por nós recolhidas em aula rápida de um instrutor da espiritualidade maior. Cristo na existência, caridade. Cristo no lar, harmonia. Cristo no templo, discernimento. Cristo na escola, educação. Cristo na palavra, brandura. Cristo na justiça, misericórdia. Cristo na inteligência, proveito. Cristo no estudo, orientação. Cristo no sexo, responsabilidade. Cristo no trabalho, eficiência. Cristo na profissão, idoneidade. Cristo na alegria, continência. Cristo na dor, resignação. Cristo nas relações, solidariedade. Cristo na obrigação, diligência. Cristo no cansaço, refazimento. Cristo no repouso, disciplina. Cristo no compromisso, lealdade. Cristo no tempo, serviço. Cristo na morte, vida eterna. Aqui estão resultados da presença de Jesus em apenas alguns aspectos de nossos movimentos na Terra. Você, contudo,
provavelmente voltará à carga, indagando se nós, os espíritas desencarnados e encarnados, já atingimos semelhantes equações, e antecipo a resposta, informando a você que Jesus em nossa fraqueza é luz de esperança e, por isso mesmo, confiantes nele, o Mestre e Senhor, estamos certos de que, um dia, nós todos faremos do Evangelho o que devemos fazer. Irmão X. Humberto de Campos. Base bibliográfica. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 15, item 4. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 1, 12. Revista Espírita, ano 6º, janeiro de 1863. Dissertações Espíritas. Chegada do Inverno. Chico Xavier, dos hippies aos problemas do mundo, entrevistas, Emanuel, capítulo 13, A Salvação. Estante da Vida, Irmão X, capítulo 22, Cristo e Vida.